cantamos e oramos e louvamos e glorificamos o Senhor em tudo que falamos, fazemos, cantamos, dançamos. Assim é a nossa vida. Amém? Pode se assentar. Eu acho que eu devo uma explicação sobre a minha Bíblia, né? Você que está em casa, já vou explicar. Obrigado, Valéria. Eu esqueci minha Bíblia, eu peguei da minha esposa. Essa aqui é bonitinha, mas não é minha. Mas além de ser uma Bíblia bonitinha, da minha esposa, essa Bíblia já foi lida inteirinha no ano passado, já começou uma nova leitura. Além de ter uma Bíblia bonitinha, minha esposa lê a Bíblia. E essa é uma grande mensagem que eu estou trazendo para você aqui agora. Mas não foi por isso que eu trouxe não, porque eu esqueci mesmo. E ela é crente, ela está com a Bíblia dela ali. Me ajudou. Por isso que é bom ter esposa crente. Não é bom? Aliás, ontem foi o dia dos namorados. Eu fiz um piquenique lá em casa. E você, esposo? Não fez, não? Você não fez, não? Dá tempo ainda. Faz segunda, faz hoje. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens e com o tema relacionamentos no reino. E a Bíblia, ela é um manual de relacionamentos. Isso aqui não é um livro de religião. Isso é um livro que é um manual de vida e é um manual de relacionamentos onde nós aprendemos como nos relacionar com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E deve ser lido assim, com esse foco de um manual de vida. E nós então estamos aprendendo ou reaprendendo nesses dias sobre relacionamentos. Na semana passada a pastora trouxe uma mensagem sobre paternidade. E essa mensagem eu acredito que trouxe uma revolução em nossas vidas, nas nossas células. Na nossa célula agora de quinta-feira, essa mensagem de paternidade trouxe um mover de cura e de transformação entre as pessoas que fazem parte da nossa célula. Foi impactante aquilo que Deus falou, através de testemunhos e através do que Deus está fazendo na vida de seus filhos. E eu queria... Aí um dos testemunhos, todos foram maravilhosos, mas um dos testemunhos é muito impactante e meio que resumiu todos os outros e resume um pouco a questão da paternidade afastada dos caminhos de Deus e os resultados que trazem a vida dos filhos. E aí eu pedi ao meu discípulo Guilherme para trazer esse testemunho aqui. E ele um pouco relutante, mas confiando que chegou o momento dele começar a ministrar. Ele falou que... Eu já estou falando assim para quebrar o gelo dele, né? Medo de microfone, de falar em público, mas ele falou, mas eu vou. Só isso aqui, Guilherme, já é um grande passo de fé. Quantas oportunidades nós perdemos por medo. E essa oportunidade de estar aqui ministrando para a igreja, daquilo que Deus fez na vida dele, isso aqui, o medo não pode impedir que o povo de Deus seja beneficiado por aquilo que ele fez. E por isso eu quero convidar aqui o Guilherme para estar testemunhando. Olá, igreja. Quando o Saulo me desafiou, para mim foi tive bastante medo. Um para estar falando em público e outro para estar contando uma parte da minha história que eu ocultei, que eu omiti por muitos anos. E eu vou tentar resumir para vocês 30 e poucos anos da minha vida que eu fiz questão de apagar. E eu sou filho de pais separados, desde que eu me conheço por gente. Eu tenho a imagem de um pai chegando em casa, arrumando as coisas e indo embora. Simplesmente do nada, sem motivos. E a minha mãe me conta que ele fez isso desde sempre, desde que eu era bebê. E assim como ele ia embora, e ele voltava.
E quando ele voltava, ele queria assumir o controle da família, que era algo que ele tinha abandonado. E ele queria voltar e queria assumir aquilo, e aquilo me indignava. Quando criança eu não entendia, mas quando eu fui ficando adolescente, ele começou a me revoltar. E às vezes que ele voltava e ele queria assumir o controle, ele era violento, porque eu me revoltava contra ele, e ele era violento. E por todas as vezes que ele foi violento, nós estamos falando de bater mesmo, sem dó. E ele fez isso por várias vezes, até que um dia eu decidi que eu não ia mais chorar por aquilo ali, que ele podia me bater, que aquilo não ia fazer mais diferença. E em uma dessas vezes, talvez foi uma das mais marcantes para mim, ele começou a me bater para tentar me disciplinar, ou não sei qual foi o motivo. E ele bateu bastante. E no final, eu não derramei uma lágrima, olhei para ele e perguntei se ele tinha terminado. Ele voltou e bateu o dobro do que ele tinha batido a primeira vez. E daquele dia em diante, eu simplesmente anulei ele. Eu fiquei indiferente. Eu matei meus sentimentos em relação ao meu pai. E isso aconteceu mais algumas vezes, até que uma dessas voltas eu já era adolescente, já tinha meus 19, 20 anos, e ele veio discutir, uma discussão besta por um motivo fútil. O motivo foi um jogo de copos que eu comprei no mercado, e aquilo ali indignou ele. E ele, revoltado, ele teve uma discussão, e no meio daquela discussão ele falou para mim que a próxima discussão que vai ser morte e vai ser cadeia. Naquele momento eu saí de casa, fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência contra ele. Enquanto eu estava fazendo aquele boletim de ocorrência, eu estava matando o meu pai. Eu matei um pai que estava vivo. E daquele dia em diante, eu ignorei meu pai, como se ele tivesse morto. Para mim, era indiferente qualquer sentimento que tinha em relação ao pai. E isso foi por muitos anos, até que durante o meu casamento, a gente decidiu ter um filho. E para mim estava tudo normal, ter um filho, ser um pai, estava tudo bem. Mas dentro de mim tinha algo relutante para mim ir embora. Eu não queria aquilo, não transparecia, minha esposa não sabia de nada. E aquilo gritava dentro de mim para mim ir embora, que qualquer motivo, qualquer problema era um motivo para mim ir embora. E no meio, a gente engravidou, ela engravidou. E alguns meses da gestação eu tive uma discussão com ela e eu resolvi ir embora de casa. E ela ficou muito chocada. Como você vai embora? A gente está tendo um filho, como assim? O que está acontecendo? E nem eu sabia o que estava acontecendo, mas eu queria ir embora. E daí eu pensei que eu sou filho de pais separados e eu não queria aquilo pela minha filha. Não queria que a minha filha passasse por aquilo. E eu decidi, anular a minha felicidade em prol da felicidade da minha filha. E resolvi ficar em casa por causa da minha filha. E resolvi ser um pai diferente para minha filha, que eu não tive esse pai. Mas para minha esposa era indiferente. Aquela indiferença que eu tinha para o meu pai, eu transferi para várias pessoas, inclusive para minha esposa. E durante esse processo, eu fui ao encontro, fui à célula, fiz encontro, e lá no encontro começou a mexer comigo essa parte da paternidade. E eu fui desafiado a fazer um processo em relação a isso, em relação a essa minha indiferença com as pessoas, minha indiferença em relação a Deus. E durante esse processo, eu fui desafiado a
a fazer algo e convidasse o pai para ir comigo. E eu não tinha nenhuma lembrança boa do meu pai, porque eu fiz questão de apagar todas as lembranças boas e nutrir as lembranças ruins, que era o que me dava força para manter com aquela direção de ignorar ele. E eu relutei bastante para fazer esse desafio e fui fazer esse desafio. Fui até um local, que era onde eu tinha um pouco de lembranças boas, que as minhas poucas lembranças boas com meu pai era pescando, acampando, caçando. E eu fui fazer uma trilha aqui na cidade. Eu cheguei na trilha e eu orei para Deus que fizesse diferença na minha vida, que aquilo não podia continuar desse jeito. Essa minha indiferença não era boa para mim, que eu tinha que mudar aquilo. E eu fiz essa trilha. Chegando no final da trilha, ela terminando numa cachoeira, eu preparei um lanche para mim ali e orei para Deus. E orei para Deus, paz, muda em mim, o que é isso? Me revela o que está acontecendo e outras coisas que eu conversei com Deus. E quando eu terminei a minha oração, era um dia ensolarado, bonito, e naquele momento, quando eu terminei a oração, eu escutei um raio, mas muito forte. O raio mais forte que eu escutei na minha vida até hoje, um estrondo muito forte. E logo em seguida começou a chover. Uma chuva, um temporal, assim, de lavar a alma. E eu sorria. Eu ria, como se nada tivesse, assim, como eu senti que Deus respondeu, que o meu pai real tinha me respondido, que Ele estava comigo, que Ele não ia me abandonar, que Ele não ia embora. E eu saí daquela trilha pensando e alegre, feliz, e lembrei de várias coisas boas que eu tive com meu pai, vários momentos bons que eu tive com meu pai. E só que o processo não tinha terminado ainda. Isso era uma parte do processo. E quando eu cheguei eu sabia que eu tinha que liberar perdão para o meu pai. E demorou um tempo, cheguei de novo para concluir o processo. E durante o processo eu tive que pedir perdão, liberar perdão para ele. Mas o meu pai estava morto. Eu não tinha o que fazer. Nesse meio tempo, nesse período, o meu pai faleceu de verdade. E eu fazia mais de 5 anos que eu não falava com ele. E os meus parentes me ligavam: você vai vir, você precisa vir pro velório, você precisa vir pro enterro. Eu falei assim: eu não tenho o que fazer aí. Não vou fazer, ele está morto, não tem o que fazer. Para mim, a indiferença continuava. E quando eu entendi que eu tinha que liberar perdão para ele, ele não estava mais aqui. Eu perdi a oportunidade de fazer isso em vida. E no dia que eu tive que liberar perdão para ele, eu fiz isso olhando para o Saulo. E para mim foi muito difícil liberar perdão. E eu liberei. Falei tudo o que tinha acontecido, relembrei tudo que ele tinha feito. Durante esse processo, havia uma ferida em mim, que eu achava que estava cicatrizada, mas só que ninguém podia encostar nela, que ela doía. E a pastora, com todo o amor de pastora, ela abriu a ferida, botou o dedo lá no fundo da ferida, lá na raiz da ferida, que dói muito, e começou a curar a ferida de dentro para fora. E aquela ferida estava aberta ainda. E eu liberei perdão para o meu pai, ainda com a indiferença. Quando eu terminei, estava olhando para o Saulo assim, eu terminei ali, eu enxerguei o meu pai nele. Parei, e a pastora fez uma pergunta para mim: o que você está sentindo? Aquele momento foi como se eu ganhasse um soco na barriga, um chute. Ele doeu tão forte, doeu muito, muito. E toda aquela indiferença que eu tinha pelo meu pai,
todo aquele sentimento de abandono, toda aquela raiva que eu nutri, foi embora e deu lugar para um sentimento de perda, um sentimento de luto. Naquele momento eu tinha entendido que eu tinha perdido meu pai. E dali em diante, eu não tenho, essa ferida foi curada. Hoje eu tenho uma cicatriz que conta o que aconteceu com o meu passado, que eu estou contando para vocês o resultado dessa cicatriz, que hoje ela não dói mais. E desde que eu fiz esse processo, que eu entendi que eu liberei perdão para o meu pai, mudou completamente o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha e principalmente com Deus. Hoje eu não tenho mais essa indiferença com Deus. Hoje eu sei que eu tenho um pai que eu posso confiar, que eu tenho um pai que ele não vai me abandonar, que ele não vai me bater. O meu pai falava que se eu apanhasse na rua, quando eu chegasse em casa eu apanharia também, que era para mim bater na rua, porque se eu apanhasse eu ia apanhar dele em casa. E hoje eu tenho um pai, um verdadeiro pai, que quando eu tenho minhas guerras na rua, quando eu apanho na rua, eu chego em casa e conto para ele. E é Deus que luta as minhas guerras. Eu não preciso mais ser esse homem forte que não chorava. A minha esposa levou 8 anos da vida dela para me ver derramar uma lágrima. E hoje eu estou aqui me controlando para não chorar. E o que eu queria dizer com esse testemunho é que se Deus conseguiu mudar a minha vida, Ele pode fazer isso com a vida de qualquer um. Sou grato a Deus pela vida dos pastores, pela vida do pastor Josué, que é um exemplo de pai para mim, pela vida da pastora que me desafiou, que cuidou de mim, que limpou aquela ferida. Sou grato a Deus pela vida do Saulo, que participou desse processo, que fez diferença na minha vida. Sou grato a Deus por essa casa que me acolheu cheio de ferida. Sou grato a Deus pelos homens dessa casa que têm sido exemplo para a minha vida. Eu só tenho a agradecer. Nossa, aqui para você. Uma aguinha para repor as lágrimas, o depósito de lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho o que falar muito, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós ouvimos nesse testemunho o quanto o relacionamento com o nosso pai biológico, ou o não relacionamento com o nosso pai biológico, afeta a nossa vida em diversas áreas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. E eu sei que esse é um tema que, principalmente no nosso Brasil, é algo muito abrangente. Nós temos 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai na identidade, na carteira de identidade. Pais que abandonam, pais que, quando ficam, só tem uma casa para dormir, mas a alma está divorciada da família. Pais que são violentos, que abusam com palavras. Pais que não escutam. Pais que levam insegurança para casa, quando a presença deles deveria trazer proteção, segurança. Pais que são inconsequentes, que não terminam aquilo que começou, que matricula e depois não tem como pagar, tira de volta, muda de casa constantemente. Pais viciados em álcool, em drogas, em jogo, em prostituição. Pais mentirosos, pais que trabalham demais e não têm tempo para a família. Nós vivemos, na minha célula, por exemplo, todo mundo tinha o que falar sobre esse tema. E eu tenho certeza que é algo que fala com todos nós. Mas nós temos um Deus, em João capítulo 1, versículo 12.
diz que todos aqueles que receberam Jesus receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos um Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é um Pai perfeito, e foi sobre isso que nós falamos na semana passada, que a pastora ministrou e tocou tanto o nosso coração. Nós temos um Pai que nos assume como filhos, que não nos abandona, que nos supre, que nos ama, que cuida, que direciona, que disciplina. Nós temos um Pai que nos ama e que nos chama de filhos. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz que assim: pais, não irritem seus filhos. Em outra versão diz: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A consequência de não sermos criados segundo o conselho e a instrução do Senhor é repetirmos aquilo que os nossos pais viveram e fizeram. Há um milagre que precisa acontecer no coração de filhos machucados, magoados, rebeldes. E esse milagre começa com perdão. Foi isso que aconteceu na vida do Guilherme. Quando nós falamos de pais e pais que nos machucaram, nós precisamos, com o entendimento que temos hoje, entender sobre o perdão e exercer o perdão e liberar o perdão. O perdão é um ato onde você libera aquela pessoa de uma dívida. O perdão não é o ato de você esquecer a pessoa e matá-la com indiferença. Eu já esqueci o que você fez por mim, mas você lá e eu aqui. Para mim você morreu. Isso não é perdão. Isso é morte. Isso é matar a pessoa. Foi o que o Guilherme acabou de testemunhar. O perdão é você chamar a pessoa, falar sobre o que ela te fez. E você falar: a partir de hoje eu te perdoo, você não me deve mais nada. Porque até esse momento você queria que ela te pagasse, diretamente ou indiretamente. Que ela sofresse o que você sofreu, que ela não tivesse aquilo que ela tem, que ela sofresse na pele aquilo que você sofre no teu interior. O perdão é você liberar a pessoa da culpa e da dívida. Mas isso é só o começo. Não acaba aí no perdão. Existe o processo de restituição, aonde você deseja que aquela pessoa assuma o papel que ela tinha antes na sua vida. E esse processo de restituição não foi possível ao Guilherme, porque o pai dele já tinha falecido. Mas Deus o curou e deu a ele esse desejo de restauração. Se o pai dele tivesse vivo, com certeza o Guilherme teria o procurado e tentado restaurar esse relacionamento. Claro, muito difícil ser perfeito, mas esse é um desejo do coração curado, de um coração de um filho de Deus, de restauração. Amém? Nós falamos sobre paternidade, e paternidade não tem só a ver com um pai te assumir. Paternidade não tem só a ver com os direitos teus como filho. Paternidade não tem só a ver com o fato de você saber que você tem um pai que mora nos céus e que te ama e que cuida e que te direciona. E concentrar-se na paternidade só com relação aos seus direitos de filho, isso se chama paternalismo. Me dá, eu quero. Como algumas pessoas falam, síndrome da ovelha que só quer me dá, me dá, me dá, me dá, pedindo. Isso faz parte da paternidade, mas não é o que a paternidade é em si. Paternidade também tem a ver com o seu dever de filho, com a sua responsabilidade como filho, com o direito do pai em você exercer o seu dever como filho. O pai te assume como filho, mas você assume o seu pai como pai?
Perdoar um pai por ofensas que ele fez a você é muito bom. Mas assumi-lo como pai, esse é o complemento do milagre. Ainda que ele não esteja vivo, os seus filhos precisam saber sobre o seu pai. O seu sobrenome carrega o nome dele, ou deveria carregar. E isso é uma continuação de uma história que não terminou com a vida que o seu pai teve. A história continua através de você. E você tem essa responsabilidade de honrar o teu pai. O pastor Josué nos ministra sobre isso constantemente. Não devemos honrar os nossos pais só enquanto eles vivem. Enquanto nós vivermos, nós devemos honrar os nossos pais. E o mandamento é: honre seus pais, para que vocês tenham uma vida longa e tudo vá bem com vocês. Muitas pessoas têm problemas porque não conseguem ir bem na vida. E aqui é algo que você precisa estudar e refletir. Será que a raiz de tudo que você está fazendo não dá certo não é a falta de honra ao seu pai, aos seus pais? Mas como honrar alguém que te abandonou, que te maltratou, alguém que não cuidou de você como deveria? Como honrar alguém que nunca te deu direção, que não te amou, que gerou tanta insegurança? Você hoje é uma pessoa que não confia em ninguém, que tem dificuldades em se relacionar com as pessoas por causa do teu relacionamento com o pai. Como que você vai honrar alguém que te fez tanto mal? Aquilo que ele fez fala dele, mas aquilo que você faz fala de você. E o mandamento em Efésios capítulo 6 fala, são 3 versículos ou 4 seguidos, que fala sobre o mandamento para os pais. Mas em seguida fala do mandamento para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E em seguida, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí em seguida, aquele que eu já li, versículo 4, que fala que para os pais não devem irritar seus filhos. Então esse milagre, ele acontece e está disponível para mim e para você. Mas ele talvez não vai acontecer enquanto você fica na cadeira esperando que o milagre aconteça como se fosse uma vara de condão que tocasse a tua cabeça, e a partir daí você volta a chorar, você volta a ter capacidade de se relacionar com as pessoas. Alguns milagres acontecem assim, mas alguns milagres você precisa usufruir daquilo que a igreja tem para você. Para que alguns milagres aconteçam, você precisa procurar o teu líder de célula. Você precisa abrir o teu coração, procurar o teu discipulador, abrir o teu coração, procurar os pastores da igreja, abrir o teu coração, contar a tua história. No caso do Guilherme, ele nem sabia qual era o problema dele. Ele só sabia que ele tinha problema com relacionamentos. E entenda um negócio, o processo que o Guilherme passou foi um processo de libertação. Libertação, ele estava preso numa cadeia emocional, ele estava preso numa cadeia espiritual. E ele não sabia porque ele estava ali naquela situação. E isso se manifestava na forma que ele lidava com a esposa, com as pessoas. E ele não ficou contente em ficar só sentado num banco da igreja. Ele precisou buscar ajuda. E essa ajuda está disponível para mim e para você. Nós precisamos dar esse passo de fé. A pastora falou semana passada, é melhor você ficar vermelho um pouquinho, contando a tua história, do que você ficar amarelo, indiferente a vida toda. Então nós precisamos buscar, e essa série sobre relacionamentos, que trata do relacionamento do pai com o filho. O pai perfeito com o filho perfeito. Esses são os nossos 2 modelos que nós precisamos nos espelhar. A Bíblia mostra desde o princípio que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos criados assim. Então como nós vamos ser um pai segundo o coração de Deus? Imitando Deus Pai. E como nós vamos ser um filho segundo o coração de Deus? Imitando o Deus Filho. Hoje nós vamos falar mais sobre filho.
sobre você é um filho de Deus. Eu coloquei o nome dessa mensagem de Eu sou um filho, e agora? E agora? Se a minha referência ela de pai não foi uma referência de Deus, eu não consigo manifestar a minha filiação, eu não consigo manifestar um caráter de filho também segundo Deus e segundo a Bíblia. E interessante que lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, fala que a natureza criada, ela aguarda. Sabemos que Deus age... Não nesse, Léo. 8,19. Quem está lá? Não é o Léo, né? Eu não tinha colocado esse aí, a pegadinha. 8,19 fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda que você seja revelado como filho de Deus. Tá? A natureza está esperando a sua estreia, a sua manifestação. Está esperando que você apareça e que você exerça o teu chamado de ser o quê? Um evangélico? De ser um crente? Não, de ser muito mais do que isso, porque foi para isso que Jesus veio, de você se manifestar como filho de Deus. Como filho de Deus. E para isso nós precisamos observar a vida de Jesus. Para isso nós precisamos aprender com Jesus como que nós devemos fazer para nos tornarmos um filho perfeito. Jesus ele nos ensina em tudo que ele faz, que ele fala, sobre como ser um filho. Você vai ver Jesus falando o tempo todo do seu pai. O tempo todo de que seu pai é trabalhador, de que seu pai ama, de que seu pai ele o enviou para construir uma grande família de filhos. Você vai ver Jesus ele demonstrando com a atitude dele o quanto que o amor do pai se expressa naquilo que ele viveu e fez. Jesus era o unigênito de Deus, o filho único, e ele não tinha as manias que alguns filhos únicos têm. O brinquedo é só dele, o pai é só dele, a mãe é só dele, tudo é meu, não vou compartilhar com ninguém. Jesus ele abriu mão porque ele entende o coração e o desejo do coração do pai. Ele abriu mão daquilo que era só dele para compartilhar comigo e com você. A Bíblia diz que nós somos hoje herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, aquilo que era só de Cristo hoje também é nosso. Graças a esse coração de filho, um coração que quer agradar ao Pai. E dessa forma nós precisamos aprender com Jesus a viver a vida de tal forma que a gente queira agradar uma audiência só de uma pessoa. Quem é essa uma pessoa? O nosso Pai. Viver uma vida de tal forma que o nosso Pai se agrade da forma que a gente vive e da forma que tudo aquilo que Ele nos ensina se manifesta em tudo aquilo que a gente faz. Jesus é o filho que é um exemplo de honrar ao seu Pai. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Ele nos ensina a fazer o mesmo. Ele fala assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Honrar o Pai é você dar a Ele um lugar de importância, o primeiro lugar na sua vida. Mas também é você fazer com que as pessoas conheçam seu Pai a partir da forma que você vive, da forma que você trata as pessoas. E isso não se faz aqui dentro. Honrar ao Pai e trazer glória para o nome dEle não é só no domingo, não é só na quinta, na célula. É por isso que nós temos aí o Ministério Change. E existem tantos outros ministérios, mas o Change é um ministério para que o empresário entenda, o empreendedor entenda que ele precisa glorificar o Pai dele que está nos céus em tudo aquilo que ele faz, enquanto ele compra, enquanto ele vende, enquanto ele contrata uma pessoa, enquanto ele demite uma pessoa. Ali é um filho de Deus se manifestando, não é qualquer pessoa. Você não demite alguém de qualquer jeito. Você sabe que aquela pessoa vai ficar sem trabalho, mas você precisa fazer aquilo. E você é um filho de Deus, e até nesse momento as pessoas vão glorificar a Deus porque sabe que você não é uma pessoa comum. Você não é desse mundo.
Você é o filho de Deus. Quantos problemas nós temos no dia a dia, quantos problemas nós temos no mundo dos negócios, dificuldades, porque não é um mar de rosas. O pastor falou isso há poucos dias. Quem fala que o evangelho é um mar de rosas está mentindo. Jesus falou: vocês vão passar por tribulações. A Bíblia fala que nós vamos passar pelo fogo, passar pelas águas, mas o fogo não vai nos queimar e as águas não vão nos afogar, porque Ele é conosco e Ele abre caminho. No meio dos problemas Ele abre caminho para nós. E é nessa dificuldade, nos problemas, não é só quando você é bem sucedido, quando tudo está dando certo, que você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus também quando você está enfrentando problemas, dificuldades, e problemas bem cabeludos. Ali, um filho de Deus se comporta diferente. Então nós somos chamados para honrar o nosso Pai, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, o tempo todo. A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, seja comer, seja beber, que seja para a glória de Deus. Nós cantamos isso agora há pouco, né? A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre e sempre. Amém. Não deve ser só canção, tem que ser ação, tem que ser atitude. E nós glorificamos a Deus enquanto nós imitamos Jesus nisso. Em tudo que Jesus fazia, Ele fazia para dar honra e glória ao seu Pai. O Filho também, ele é um exemplo de confiança e obediência ao Pai. Jesus é um exemplo. Ninguém vai a uma cruz com a promessa de que após a morte ele vai ser ressuscitado, se não tiver uma confiança ali. Jesus, ele foi àquela cruz porque ele tinha certeza que o Pai não ia deixar os seus ossos nem ser quebrados, que o seu Pai não ia o esquecer no túmulo, que o seu Pai não ia o esquecer no inferno. Jesus, ele passou pela cruz, ele passou pelo inferno na confiança. Jesus não foi pelo inferno para ser condenado, ele foi lá para pregar as boas novas do Evangelho. A Bíblia fala isso. Ele foi lá para arrancar as chaves da mão de Satanás. Mas ele fez tudo isso com confiança que o Pai não ia deixar ele naquela situação e nem naquele lugar. Que no tempo certo, no tempo prometido, no terceiro dia, o Pai ia tirar ele daquela situação, ia levar ele ao trono que lhe pertencia antes mesmo da criação da terra e de tudo que nós conhecemos. Jesus confiou. E em todo o tempo, Jesus foi tentado a não confiar. Saindo no tempo do deserto, o diabo falou: você é o Filho de Deus? Se você for, faz isso. Quando ele estava na cruz, as pessoas falavam: se você é Filho de Deus, desce daí. O tempo todo Jesus estava sendo tentado a não confiar no Pai, a não confiar que o Pai era amoroso, a não confiar que o Pai estava por ele. E assim também é em nossas vidas como cristãos. Eu estou falando do nosso relacionamento com o nosso Pai. Nós somos chamados para confiar e para obedecer. Nessa semana também na nossa célula nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que não confia em ninguém por causa do seu pai, por causa da maneira que o seu pai lidava com as coisas em casa, porque não podia contar com a presença dele, não podia contar com as finanças dele, não podia contar com o apoio dele, não confiava em ninguém. E nós precisamos confiar em pessoas. Não a confiança, a mesma que nós temos em Deus, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Você não deve confiar a tua vida, não deve confiar às pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Mas não existe relacionamento sem confiança. Não existe um casamento sem confiança. Como você vai entrar num relacionamento de casamento, onde você vai expor toda a sua vida a uma pessoa e ela a você, se não existe confiança nesse relacionamento, nessa aliança? E essa confiança nós aprendemos sendo filhos com o nosso Pai. Nós precisamos aprender com Jesus a confiar. E por isso, com isso aprender a obedecer. Obedecer não é fácil, mas a obediência, ela é fruto de um Pai perfeito, de um Pai que fala a verdade, de um Pai que cuida, de um Pai que ama. Nós não aprendemos a obedecer nas nossas casas porque os nossos pais tiveram debilidades nessas áreas.
Mas hoje nós somos chamados a renovar a nossa mente e a viver de uma forma diferente. Nós somos chamados à obediência a Deus. E nós, obedecendo a Deus, nós demonstramos que confiamos que aquilo que Ele nos chama a fazer, nos manda a fazer, vai resultar naquilo que Ele diz que vai acontecer. Eu creio que na questão financeira, quando nós estamos tratando de dízimos e ofertas, esse é o momento de adorar a Deus, mas é o momento também de falar para Deus: Deus, eu confio em você. Quando eu pego 10% daquilo que Deus colocou nas minhas mãos e devolvo, coloco num envelope, e ainda coloco minhas ofertas, minhas primícias, eu vou falar um negócio, eu dou 16%. Mas eu quero falar isso como testemunho. Para que você saiba que eu confio no Senhor nesse sentido. E desde o começo Ele nunca foi infiel com aquilo que Ele diz. Desde o começo, do primeiro dia, do primeiro mês que eu comecei a crer no Senhor nessa área financeira, Ele me mostrou a fidelidade dEle. E minha vida financeira, patrimonial, nunca mais foi a mesma. Porque eu confiei que a Bíblia diz nessa área é verdade. Porque eu confiei que meu Pai, Ele vai fazer aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. E nesse caso Ele falou: eu vou repreender o devorador da sua colheita, vou abrir as janelas dos céus e vou depositar sobre você tanta bênção que você não vai ter onde guardar. Eu creio nisso. E quando você não crê nisso, você não dizima, você não oferta, você fica criando um monte de situações, falando que é Velho Testamento, que não sei o que do Novo Testamento. No final, o problema é falta de confiança. E você precisa resolver isso. Aprenda com Jesus. Jesus foi na cruz, porque o pai dele falou: vai à cruz. E ele foi e creu que ele ia ser ressurreto no terceiro dia. E foi. Amém? Jesus é um exemplo de dependência do Pai. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Um filho que tem um problema de relacionamento com o pai, normalmente se torna uma pessoa independente. Alguns até buscam ser bem-sucedidos na vida só para mostrar para o pai que não precisou dele em nada. Essa independência, ela não é algo bom, porque a motivação que te fez provar para o teu pai que você não precisava dele não está certa. Você tirou a oportunidade do seu pai de ser pai na sua vida. Talvez ele nem queria isso, né? Mas a tua dependência ia provocar algo nele, que talvez o levasse a um dia a mudar de atitude. E muitos filhos são independentes, também independentes de pessoas, não conseguem pedir ajuda, porque desde o lar e do relacionamento com o pai biológico não conseguiu depender por diversos problemas. Mas com o nosso Deus, com o nosso Pai que está nos céus, tem que ser diferente. Nós aprendemos a orar nas refeições, coisas simples. E hoje, quando o Luciano estava falando aqui sobre o pão de cada dia, me veio claro isso. Nós oramos porque aquilo é tudo que a gente tem naquele momento. Nós não temos certeza nenhuma do amanhã. Mas naquele momento Deus colocou aquele arroz, aquele feijão, aquele bife, aquele ovo, aquele macarrão, ou aquela picanha, né? Aquele camarão. Aliás, eu não como camarão, né? Aquele camarão. Deus colocou ali na tua frente e é tudo que você tem. E não deixe a preocupação com o amanhã tirar a tua alegria daquilo que você tem agora. Foi tremendo isso que você falou, Luciano. Às vezes a preocupação com o amanhã tira a alegria daquilo que a gente tem agora. E para você precisar orar nessa certeza: Deus, eu te dou graça por aquilo que o Senhor me deu. Eu dependo do Senhor. Amanhã o Senhor vai fazer o mesmo. Eu tinha uma canção que eu ouvia que falava assim, que eu não acredito que esse Deus me trouxe até aqui para me deixar aqui. Ele me trouxe até aqui
para que eu fique aqui. Ele não me trouxe até aqui para que eu fique aqui. Ele me trouxe até aqui para eu saber que Ele vai continuar me levando e me conduzindo e me abençoando e me suprindo. Nós precisamos depender desse Deus. Às vezes nós pedimos ajuda para tantas pessoas e a última pessoa que a gente pede para Deus, o último recurso é a oração. Esse deve ser o primeiro. Ficou doente? Antes da dipirona, vai lá e ora. Quem sabe Deus já não te poupa uma caminhada ali até a farmácia. Nós precisamos depender de Deus e aprender isso. E tantas situações no nosso dia a dia, nós somos colocados à prova nesse sentido. E Jesus dependia de Deus, e ficou muito claro com a vida que ele levou. Jesus também é um exemplo de um filho que imita o pai. Certa vez, lá em João 14, versículo 8 e 9, diz que Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me vê, não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem me vê, precisa ver o Pai. Quem vê você, precisa ver o Pai. Nós precisamos imitar Jesus. Se nós imitarmos Jesus, as pessoas verão o Pai em nós. E quantas pessoas, aliás, antes de falar dos outros, não foi por isso que a gente veio parar aqui? Eu não sei com você, mas comigo foi. Eu vi o Pai, eu vi o próprio Deus nas atitudes, nas conversas, no relacionamento que aquela pessoa tinha com a esposa, naquela família que trabalhou na nossa família. Eu vi Deus nele, e por isso que eu vim para cá. Como que nós vamos permitir que as pessoas vejam Deus, se não for através de nossas vidas, através de nossas atitudes, através daquilo que a gente faz imitando Jesus? Há nessa mesma cidade, não precisamos ir longe, pessoas nesse exato momento, desesperadas, orando, assim: Deus, você existe? Se você existe, me dá um sinal. Se você existe, faz alguma coisa agora. E Deus colocou eu e você, imitadores de Cristo, para sermos essa pessoa que representa a Deus nesse exato momento e nessa cidade. Então, imitando Cristo, as pessoas vão ver Deus em nós. Alguns chamam de anjo, está errado, né? Ah, você é um anjo que Deus trouxe para a minha vida. Você não é um anjo. Desculpa, eu não sou um anjo. Eu sou mais que isso, eu sou o Filho de Deus. Não sou um anjo, eu sou o Filho de Deus. Amém? E de que formas que nós podemos demonstrar o amor do Pai, sendo bem prático? Fazendo as suas obras. Agora há pouco nós lemos que a natureza criada espera a manifestação do Filho de Deus. E nós precisamos revelar a Deus fazendo as obras que nós temos oportunidade para fazer. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Porque nós somos salvos, nós temos a obrigação de fazer boas obras. Mas Saulo, a Bíblia não fala que tua mão direita fizer, a mão esquerda não pode saber? Isso fala para que você não pegue a glória para você e para que você apareça na foto. Está falando para você fazer sim as boas obras. E para as pessoas realmente ver aquilo que você faz, para que elas glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5 e 16 nós lemos agora há pouco. Então nós precisamos fazer boas obras. E precisa ficar muito claro que a gente está fazendo as boas obras. Tem pessoas que ficam escandalizadas quando a igreja mostra: nós fizemos isso, fizemos aquilo, entregamos cesta básica. Aí fala: mas a mão direita não pode saber da esquerda. Se a motivação for para o teu nome, para a tua glória, para a tua honra, então é melhor você nem usar uma luva numa mão e a outra deixar descoberta para ela não ver mesmo. Agora, se for para glorificar a Deus, coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp. Sai gritando aí pela rua, para que as pessoas vejam a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Amém? Então temos muitas oportunidades de fazer boas obras. Projeto no final do ano nós temos aquele projeto para entregar mochilas com material escolar. Nós temos nesse mês alguns atos de justiça acontecendo. A pastora falou semana passada sobre uma casa para trabalhar com universitários que estão vindo à nossa cidade. Participe, mostre
o pai que você tem, fazendo boas obras nas oportunidades que Ele te dá. A Bíblia fala que Deus criou as boas obras para que a gente praticasse. Então nós precisamos praticar as boas obras. Não, como falei antes, não é para ser salvo, nós já somos. E porque nós somos, nós precisamos praticar. Amém? Nós precisamos promover a paz. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não combina um cristão ficar botando lenha na fogueira. Um filho de Deus entrar num problema para gerar mais confusão, para gerar quebra de relacionamento. Nós estamos aqui para sermos pacificadores, para trazer paz, para trazer restauração. E uma coisa que atrapalha isso é fofoca, é ficar falando, disseminando aquilo que muitas vezes nem é verdade. E deixando a sua boca, filho de Deus, você deixando a sua boca ser usada pelo diabo para trazer confusão, para trazer guerra, para tirar a paz das pessoas. Não combina com você, não combina comigo. Nós somos pacificadores. E o texto deixa bem claro, nós seremos chamados filhos de Deus por promover a paz. Como que nós podemos fazer isso também? Amando os inimigos. Opa, mas aí é difícil mesmo. Mas o Espírito Santo habita em você, e a Bíblia fala que Deus derramou o amor dele no nosso coração, para que ele seja manifestado através de nós, as pessoas. Através do perdão, nós conseguimos sim restauração e restituição às pessoas, e conseguimos amar as pessoas. E o amor não é um sentimento, o amor é atitude. Sentimento é gostar. Isso Deus não falou para você gostar. Goste de todo mundo. Não dá, é difícil. Tem gente que a gente não gosta. Mas mesmo quem você não gosta, você precisa amar. E amar é uma atitude, porque o sentimento não é algo que você controla muitas vezes. Agora, a tua atitude você pode controlar. E através da atitude você demonstra o amor. Não através daquilo que é natural seu. Aquela pessoa me ama tanto. Não sei porque eu te amo. Acontece, né? Isso não é amor. Amor é quando você faz intencionalmente, propositalmente. Quando você se sacrifica muitas vezes. Sacrifica teu tempo, sacrifica teus recursos, sacrifica o teu sono. Isso é amor, é atitude. Eu tinha outras coisas para falar, mas nosso tempo já foi. O último ponto é como que nós podemos manifestar a nossa filiação expandindo o reino de Deus. Como que você expande o reino de Deus? Permitindo que outras pessoas conheçam teu Pai. Permitindo que outras pessoas tenham contato com o amor dele através da sua vida. Intencionalmente promovendo essa expansão, dando a pessoas oportunidades para que elas venham à célula, venham a essa celebração, permitindo às pessoas que elas tenham a oportunidade de te escutar, de escutar teu testemunho. Graças a Deus pelo testemunho que ouvimos hoje aqui do Guilherme. Eu tenho certeza que essa foi a pregação, a ministração desse dia e do pessoal que vai assistir à noite. Permitir às pessoas que escutem aquilo que o teu Pai fez na sua vida. É a mensagem que nós temos para espalhar. E nós não podemos impedir que as pessoas escutem. Nós expandimos o reino de Deus. Nós estamos permitindo que outras pessoas venham a conhecer esse Pai e façam parte dessa família maravilhosa que nos acolheu, que nos possibilita crescer e em todas as áreas manifestar esse amor poderoso que nos traz até aqui, onde podemos ver a nossa família também sendo abençoada e as pessoas com quem convivemos terem acesso a esse amor transformador do nosso Pai. Amém? Então, assuma o seu papel como filho de Deus. Você tem um Pai e Ele te assumiu. E Ele fala lá de cima: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E você, como filho,
você demonstra com a sua vida que você tem um Pai amado, que você faz tudo para glorificar Ele, que você faz tudo para arrancar um sorriso dele, que você faz tudo para que o teu aplauso não seja das pessoas aqui, mas que o teu aplauso seja do céu. Esse deve ser a nossa motivação, e essa deve ser a nossa forma de viver, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, e sendo filho dele, nós também poderemos manifestar todo esse amor, toda essa glória, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado para a vida dos nossos pais biológicos, sendo eles quem são, tendo feito eles o que eles fizeram. Eles precisam conhecer esse Pai, que talvez eles nem tiveram também, e por isso eles foram assim, mas eles precisam conhecer esse Pai que hoje se manifesta através de você, e aí sim vai existir uma restauração, vai existir uma comunhão, que o mundo quer impedir, que o diabo quer tanto impedir, mas que é possível através do Filho de Deus, que é você e que sou eu. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, te damos graças, Senhor, porque o Senhor foi quem nos amou primeiro, porque foi o Senhor que deu o primeiro passo, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir e nos resgatar, para nos dar a oportunidade de nos tornarmos seus filhos, e hoje é o que somos, Senhor, seus filhos. Sabemos, Pai, que temos um Pai que nos ama, que cuida, que nos dá direção e que nos treina, Senhor. Mas nessa manhã, nós queremos, Senhor, dizer que estamos aqui assumindo a Tua paternidade sobre nossas vidas, assumindo que somos Seus filhos e nos responsabilizando, Senhor, com o chamado que temos de manifestar a Sua glória, de continuar aquilo que Jesus começou, de expandir o Teu reino por toda a terra, de sermos pacificadores, de fazermos boas obras e de tudo, Pai, em tudo que fizermos, que o Seu nome seja glorificado. Nós somos filhos que Te honram, nós somos filhos que Te obedecem, nós somos filhos, Senhor, que confiamos em Ti, nós somos filhos, Senhor, que dependemos do Senhor, e nós somos filhos, Senhor, que imitamos o Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor, e que a natureza, Senhor, que ela comece a descansar, que a natureza criada, que ela comece a aplaudir, porque os filhos de Deus se levantaram, estão se revelando nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.